Olá, eu sou Eduardo Carvalho. Eu sou o Léo Menezes. Bem-vindos ao curso Campanha na Mídia Social, comunicando ação climática e justiça social. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Antropoceno, que é uma época onde grandes transformações estão acontecendo no planeta por conta da atividade humana. A história da humanidade vem passando por diferentes épocas. Segundo os geólogos, nós estamos vivendo no Holoceno, que foi a época criada há 12 mil anos com a criação da agricultura. E esse próprio processo das plantações foi modificando os gases na atmosfera. Só que já tem alguns geólogos que já vêm trazendo que, por conta do crescimento da atividade humana, especialmente desde os anos 50 para cá, a gente já vem vivendo em outra época, né, Eduardo? Mais especialmente a partir de 1945, quando lançamos a primeira bomba nuclear, a Terra se modificou, a história da humanidade se modificou. E a partir desse período em diante, houve a grande expansão, ou a grande aceleração. Aumentou a quantidade de pessoas que vivem no planeta, as cidades se expandiram, as pessoas migraram de zonas rurais e a produção industrial também cresceu. Com a produção industrial, subiu também as emissões de gases de efeito estufa. Só para lembrar, o efeito estufa é o efeito que faz com que a radiação solar fique armazenada na nossa atmosfera e faça com que tenha vida na Terra. Só que quanto mais gases você libera, mais calor gera, e por isso a temperatura do planeta está aumentando. Isso em decorrência de mudanças no uso da terra, geração de energia, agropecuária, processos industriais e resíduos sólidos. E com isso, a gente vem hoje, alguns geólogos já vêm trazendo a ideia de que nós vivemos no Antropoceno, que quer dizer a época dos humanos. Então, desde a década de 1950, mais ou menos, a gente já vem vivendo esse crescimento exponencial e, ao mesmo tempo, isso tem trazido grandes mudanças nos fluxos planetários. E já existem algumas evidências geológicas que os cientistas estão debatendo, como, por exemplo, a mudança no clima, que está sendo mudado os padrões climáticos no mundo todo, com chuvas mais frequentes, às vezes secas mais frequentes, degelos mais frequentes. Também a própria atmosfera vem sendo modificada com esses gases que as atividades humanas estão lançando na atmosfera. Isso vem modificando a composição de gases da atmosfera, assim como também a alteração da biodiversidade. Nós estamos vivendo cada vez mais um recorde de espécies que estão entrando em processos de extinção pela mudança de usos da terra, pelo desmatamento e, por fim, grandes rios do planeta que estão sendo modificados nos seus padrões de sedimentação. Quer dizer que por conta das barragens, por conta das usinas hidrelétricas, das canalizações, esses padrões de sedimentação dos rios, quando eles chegam no oceano, estão sendo modificados. E essa percepção ela começou a partir de 72, quando teve a Conferência de Estocolmo, e depois você teve a Rio 92, que originou a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que já está na sua 28ª edição. E para que ela serve? Para negociar, para fazer com que os países reduzam as suas emissões e com isso nós consigamos conviver no planeta com um número mínimo de gases de efeito estufa. No entanto, a gente nunca tem conseguido chegar a um acordo em razão de um princípio que tem bloqueado a maioria das negociações, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, países ricos que foram industrializados primeiro devem fazer mais em relação aos países emergentes, como o Brasil, como o México, como a Argentina ou como a China. Só que os governos que querem continuar desenvolvendo as suas economias nunca conseguem chegar a um consenso e aí o planeta vai se prejudicando cada vez mais. Não só o planeta, como as populações que vivem na Terra. Mais de 3 bilhões de pessoas vivem em locais vulneráveis à crise climática, que são os países em desenvolvimento afetados de forma desproporcional, por exemplo. E isso dentro das próprias cidades já vem trazendo grupos que estão mais vulneráveis a essa crise climática, como, por exemplo, as mulheres, as meninas, pessoas negras, indígenas, quilombolas, populações caiçaras e ribeirinhas, populações LGBT, populações faveladas. Então, todas elas estão mais expostas aos riscos climáticos. E com isso, a gente precisa de ações nos governos, nas empresas, instituições e na sociedade civil para que a gente possa tornar a nossa sociedade mais sustentável e com maior equidade.
We know that the sustainable, clean future is the only one that can give us the healthy, secure, future wealth-creating agenda we want. If you really want to deliver the Sustainable Development Goals, it cannot be done with the current food system, with the current energy system, with the current way we are producing, consuming, and creating waste. It will never deliver for 10 billion people. It's impossible. So it's either we go sustainable or we completely fail. A própria ONU tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que orientam diferentes ações, entre elas ações voltadas para a mitigação da mudança climática. Então a gente chama vocês para acompanhar o nosso curso e continuar com a gente aqui nesse processo de aprendizagem.